Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Diário do Rodrigo Lima. Você pode acompanhar a divulgação deste podcast nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, Diário do Rodrigo Lima, no portal de notícias diariodorodrigolima.com.br, no nosso Facebook, Instagram e Twitter, tá certo? E eu quero agradecer aqui os nossos parceiros que nos ajudam aqui a fazer o programa. A Cortina e Companhia, que é uma parceira muito querida nossa, e também o Móveis Colúmbia, responsável por todo esse cenário aqui, belíssimo, que o pessoal tem elogiado bastante, e agradeço aqui de coração a participação da empresa. E hoje eu recebo aqui no nosso podcast, obrigado pela deferência, o coronel, comandante da Polícia Militar de Rio Preto, responsável pelo comando de 96 municípios aqui da região, o coronel Carlos Henrique Forner. Comandante Forner, muito obrigado, coronel, pela presença do senhor, de estar participando aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Rodrigo. Para mim é uma grande honra poder estar com você aqui. A gente sabe do sucesso aqui do seu canal e venho aqui para poder colaborar com vocês, contribuir, falar um pouquinho sobre segurança pública. Estou há pouco tempo aqui em Rio Preto, né? Fui transferido para cá há cerca de 4 meses, quando da promoção a coronel. Sou filho da capital, nasci, fui criado na capital, praticamente trabalhei também durante 30 anos na Polícia Militar na capital e agora na promoção ao último posto fui designado aqui para comandar a região noroeste. São 96 municípios, como você bem disse, mas a minha sede, a sede do CPI 5, fica aqui em São José do Rio Preto. O primeiro podcast o senhor participa? Primeiro podcast. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço, aí a gente reconhece o trabalho da polícia, né? Queria até começar falando com o senhor de uma novidade que nós vamos ter até dezembro, que é a questão da instalação da câmera no colete, né? Que vai gravar aí a atividade dos policiais. Exato. Como é que vai ser esse projeto? Né? O que acontece? Esse projeto das câmeras corporais, a polícia estuda desde 2014. Então nós tivemos teses de doutorado de policiais militares que se dedicaram ao tema. Nós tivemos a oportunidade de conhecer como é que funciona a polícia de Nova York, polícia de Los Angeles, polícia de Londres, que já assimilaram as câmeras há muito tempo. E aí trouxemos isso para São Paulo. Eu faço parte, inclusive, da equipe de implantação das câmeras. Eu comecei justamente lá quando tínhamos pouca informação, eu fui um dos responsáveis lá, técnicos, pela implantação. Então a gente acompanha todo o processo desde a gênese até os dias de hoje. Hoje toda a capital, todos os batalhões da capital e grande São Paulo já possuem câmeras corporais, e aí por uma questão de cronograma, agora a gente está expandindo isso para o interior do estado. Todas as cidades sede de comandos do interior vão receber as câmeras até dezembro, não é uma questão exclusiva de Rio Preto. Então, Bauru vai receber, Araçatuba, Presidente Prudente, Piracicaba, onde eu tenho a sede de CPI, nós vamos ter também aí as câmeras corporais. Isso é um grande avanço, o que acontece, né? Hoje eu tenho o meu policial militar sendo filmado por qualquer do povo. Então, qualquer um que tem um celular hoje, filma o policial militar numa ação. Às vezes filma, às vezes edita isso, às vezes pega somente um trecho da atuação do policial, isso depois é circulado, às vezes é até visto como uma atividade ruim do policial. E agora a câmera ela vem para mostrar o ponto de vista do policial militar, a atuação dele durante todo o turno de serviço, o que exatamente ele enfrentou, quais foram as dificuldades que ele teve. Ela tem uma finalidade muito interessante também, a gente vai buscar as boas ações dos policiais, até para poder elogiá-los com mais frequência, né? Tem um sentido positivo muito forte. A tendência é que a gente iniba os confrontos policiais. Há estudos já lá na capital e Grande São Paulo que falam de uma redução de mais de 40% de confrontos, justamente porque a pessoa, quando sabe que o policial está com uma câmera, né, o interlocutor da polícia,
quem está sendo abordado às vezes, diminui o ímpeto. A violência contra o policial diminui. Então, o policial também não faz o uso da força, porque não tem mais necessidade. Então, a tendência é que a gente consiga esses números mais baixos. A letalidade policial também, até por uma relação direta com a diminuição de confrontos, diminuiu abruptamente. Então, a gente já tem números aí que falam de mais de 80% de redução de letalidade policial. Questão da violência doméstica, né, que é um tema tão caro hoje na segurança pública. Hoje o policial, quando chega numa casa com a câmera, ele pega exatamente o momento onde a mulher foi agredida, inclusive com marcas, com hematomas, com toda aquela questão emocional ali do momento. E isso já fica registrado. Então nós aumentamos em 56% as denúncias de violência doméstica. A mulher, às vezes, de um dia para outro, ela repensa, às vezes perdoa o marido, não quer mais denunciar, mas com a imagem da câmera isso fica muito mais latente. Isso que eu ia perguntar para o senhor. As imagens podem ser usadas e deverão ser usadas como provas. Claro, claro. Nós vamos fortalecer a prova judicial. Então, tudo aquilo que fizer parte de um inquérito, de um processo judicial, agora nós vamos também colocar as evidências digitais à disposição. Até trouxe uma câmera aqui, Rodrigo. Esse é o modelo de câmera que nós vamos receber já em dezembro. Vai ficar acoplado justamente no colete do policial militar. Tá? O policial ele recebe essa câmera no turno de serviço, ela já está gravando. Tá? Neste momento, por exemplo, ela está gravando imagens numa resolução de 480p. Só que não pega o áudio para justamente poder preservar a intimidade do policial. Aquelas conversas de interior de quartel, a conversa no interior da viatura, isso não interessa para nós. Até para que o policial tenha a sua intimidade. A partir do momento que ele é acionado, né, que há um despacho do Copom para ele atender uma ocorrência, ele está passando com a viatura na rua, vem a mãozinha lá chamando o policial. Aí o que ele faz? Ele dá 2 cliques na parte central da câmera. Agora eu começo a pegar o áudio, inclusive tem um sistema de pré-buffer, ele volta 90 segundos no tempo para pegar o áudio também de 90 segundos atrás, imaginando que pode ser uma situação de confronto, onde me interessa também esse pretérito, esses 90 segundos antecedentes. Você ser surpreendido. Exatamente. E aqui a resolução da imagem já melhora um pouquinho também, já vai para 720p. Tá? Não que 480p seja ruim, é muito bom, mas aqui eu consigo uma definição melhor. Acabou a abordagem policial, acabou a intervenção, o policial ele comunica isso para ficar registrado na câmera, ele segura o centro do aparelho por alguns segundos, ao clique, e aqui eu volto àquela gravação contínua automática. Só pego o visual, de novo, 480p. Então esse é um sistema inteligente, foi desenvolvido e a gente pretende aí que ele esteja com toda a polícia de Rio Preto, não só o batalhão territorial, que é o 17º BAEP, o 17º batalhão, mas também o 9º BAEP, todos os policiais com a câmera em dezembro. E isso também vai chegar, essa tecnologia, para os policiais da região de Rio Preto? Vai ser o próximo passo? Para os outros municípios, é que você... Sim. Sim, a ideia é que até dezembro de 2023 nós tenhamos isso já implementado no estado inteiro. É uma questão de segurança não só para o policial, como também para o cidadão de bem. O cidadão de bem não tem o que temer ali as imagens, né? A lente ela é usada dos dois lados. A gente chama isso de efeito apaziguador. Então, o cidadão, sabendo que está sendo filmado, ele refreia algum ímpeto violento contra o policial. E o policial, sabendo também que a ação dele está sendo gravada, filmada, ele tem mais um bom motivo para bem cumprir as normas, os regulamentos, os nossos procedimentos operacionais. Todos ganham nesse processo. Legal. Eu queria abordar com o senhor está participando diretamente, até faz parte agora do comitê, está debatendo a questão da região central da cidade. Essas câmeras, inclusive, vai registrar muita coisa ali, né, Exato. Coronel? A gente sabe dos dependentes químicos, Exatamente. da questão dos pequenos traficantes que rondam ali na região central. E a Polícia Militar já está fazendo a sua parte ali de efetuar essas prisões ali, né? Claro. Como é que está sendo esse processo? A gente está acompanhando junto com o doutor Evandro Pelarim, juiz da Infância e Juventude, né? Isso. Até da reunião na prefeitura. Esse primeiro passo já foi dado, a Polícia Militar já está com uma atuação forte ali, né? Nós sempre atuamos na região central. A região central nunca deixou de ser patrulhada. O que nós fizemos nos últimos dias, depois do chamamento do doutor Evandro, que é um profissional muito sério, muito competente, nós não poderíamos deixar de apoiá-lo. Quando houve o chamamento da Polícia Militar para fazer parte desse comitê, qual foi a nossa primeira estratégia? Vamos intensificar, vamos colocar mais recursos, mais ativos operacionais na região central. Então hoje nós temos viaturas
estacionadas em pontos estratégicos. Hoje eu tenho constantemente o Batalhão de Ações Especiais de Polícia patrulhando, eu tenho a Cavalaria também patrulhando. Então o que eu fiz? Eu joguei mais recursos na região central. Isso não significa que o morador de rua, a pessoa em situação de rua, é um infrator da lei. Não é isso. Tá? A gente tem que separar o joio do trigo. Existem aqueles que eventualmente vão cometer furtos, crimes e serão tratados como infratores, serão presos se pegos justamente ali no momento da infração. Existe aquele morador de rua que está ali por uma condição socioeconômica e não há nada que o desagregue por conta disso. Então a atuação policial também serve como um mecanismo de defesa do morador de rua, porque ele fica numa condição muito vulnerável. A condição social da pessoa em situação de rua é extremamente vulnerável. Então ter a polícia perto também é um motivo de segurança para ele, morador de rua. Obviamente que se eu tenho usuários de droga lá, se eu conseguir quebrar o elo com os traficantes, e já prendemos muitos traficantes lá, o usuário ele vai ter que repensar a questão dele também. Eu não vou mais conseguir usar a droga aqui, porque eu não tenho mais o traficante abastecendo. Então aí ou ele vai se reeducar, e aí nós temos condições de assistência social para isso. A assistência social, os serviços de saúde aqui de Rio Preto vão estender a mão para ajudar o usuário, para que ele se recupere, ou então ele vai ter que sair ali da região, porque não dá mais. Nós vamos quebrar totalmente o elo dos traficantes ali na região. Nós temos um trabalho, inclusive, da inteligência policial Claro, atuando ali, né? De claro. que forma isso é feito? A gente não pode falar muito como que a inteligência trabalha, porque senão ela vai se tornar Entrego ostensiva, eu. né? Mas nós temos agentes que trabalham 24 horas ali, justamente mapeando o que está acontecendo, a ação de eventuais traficantes, para depois nós executarmos as prisões adequadas, de acordo com os limites legais que nós temos também. Mas nós temos o nosso pessoal sim aí de olho em tudo que está acontecendo. Em relação à participação da comunidade, o senhor sempre cita que é muito importante Claro. O subsídio de informações, né? Exato. Como é que é feita como é que o cidadão, o lojista ali, que até nós tivemos um depoimento muito forte, né? Olha, vendem drogas na frente da Sim, minha loja, exatamente. ali na rodoviária, né? Como é que o cidadão pode fazer para contribuir com a investigação policial? Essa informação ela tem que ser passada imediatamente para o Copom, para o Serviço 90. Ela não pode ficar com o comerciante, né? Como se fosse depois ele usar isso como um desabafo. Né? Ou colocar em grupo de WhatsApp Exato. só, né? Um grupo de WhatsApp que não tenha interlocução com a polícia não gera o efeito necessário. Sim que há informação, que há ali a detecção de um traficante atuando, isso tem que ser passado imediatamente para a Polícia Militar. Esse é o trabalho da comunidade. A comunidade ela tem que estar junto com a polícia. Ela não pode ficar só naquela questão do inconformismo. O inconformismo não vai resolver nada. Nós precisamos agir. Tá? Então eu tenho minha atuação preventiva ali na região, que é para evitar que os traficantes atuem. Mas se houver, obviamente, um foco, alguma coisa que seja detectada por qualquer do povo, essa informação ela tem que chegar imediatamente, porque aí eu consigo dar a resposta rápida. Eu consigo colocar os meus meios para atuar exatamente para coibir isso daí também. Ali na região central, além dessa questão das pessoas em situação de rua, a traficância, né? Quais os outros problemas que a gente tem? Porque a região central de Rio Preto, ela tem outras, a Polícia Militar não atua só ali, né? Mas quais outros problemas o senhor verifica ali? Há uma diversidade muito grande. Em qualquer região comercial, nós temos problemas eventuais de furtos, de roubos, há grande circulação de pessoas, então isso favorece a ação de infratores. Então nós temos que também pensar nos indicadores criminais dessa região. Temos esse foco social agora com os moradores de rua, mas eu imagino também que as manchas criminais, para elas serem às vezes mais intensas na região central, elas exigem um planejamento também mais robusto nosso. Eu não posso deixar lá que os indicadores de roubo, de furto aumentem, também furto e roubo de veículos. Então isso tudo quando acontece, quando os números eles se mostram um pouco fora de uma linha de normalidade, nós temos que colocar mais ativos operacionais também lá. Então o centro, qualquer centro, sempre vai exigir uma grande atenção da polícia. O senhor chegou recentemente em Rio Preto, já dá para ter um cenário assim local das regiões mais violentas da cidade
E quais são os crimes mais comuns, digamos assim, A no município? gente tem uma problemática Que é de... diferente, né? Só Sim, interrompendo o senhor, sim, a questão da segurança pública em São Paulo é uma claro, situação, aqui no claro. interior é outra. Qual que é Foi essa até diferença? interessante você tocar nesse assunto. Lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu trabalhei num batalhão na periferia da Zona Sul. Eu era responsável lá pelos bairros Capão Redondo e Jardim Ângela. São dois bairros que somam 600 mil pessoas. Digamos que é o É proporcional, mais do que mais Rio que Rio Preto, Preto, né? mais do que Rio Preto. 460 e poucos mil. Quase 470 aqui, É, né? Lá eu tinha 600 mil pessoas em dois bairros. Condição socioeconômica extremamente degradada. É um lugar muito complicado para a atuação policial. Indicadores criminais altíssimos, né? Homicídio, roubo. Então, eu quando cheguei em Rio Preto, eu vou ser bem honesto para você, eu falei, nossa, os números aqui são muito bons. São muito bons. Se eu comparar com a capital grande de São Paulo, assim, é algo que é uma diferença gigantesca. Mas nós precisamos melhorar sempre. Ainda que os indicadores aqui sejam baixos, nós temos que melhorar. Então eu tenho problemas nas periferias aqui de Rio Preto, tenho tido alguns homicídios nas periferias, isso chama a atenção, tá? Isso requer uma atuação policial mais intensa, né? Há uma disputa, pelo que eu percebi, talvez aqui de traficantes, tá, nas periferias. Então isso tem levado a algumas mortes. A inteligência nossa também está atrás de maiores informações. A Polícia Civil tem feito um trabalho fantástico também aqui, o DEIC principalmente tem atuado numa investigação muito eficiente, né? Muitos criminosos têm sido presos pela Polícia Civil, então eu reconheço aqui o trabalho da Coirmã, aqui de Rio Preto, que é muito intenso, muito importante também. Então nós temos que atuar nessas frentes. Não adianta eu colocar todos os meus recursos na região central, esquecer das periferias. Então é um joguinho, é um jogo de xadrez, é um tabuleiro. Rio Preto é um grande tabuleiro. Eu vou dispor nas minhas peças para ganhar esse jogo. Nós precisamos ganhar um jogo contra a criminalidade. Coronel, a gente percebe que eu acompanho também, eu eu tenho o portal de notícias, né, o diário do Rodrigo Lima.com.br, que o senhor também acessa diariamente, o senhor recebe as informações, né? Até pelo WhatsApp, né, Coronel? O senhor recebe. Sim. Então a gente percebe que há crimes, registros na central de flagrante de execuções, né? Carros que passam, motos que passam, há disparo. Sim. Isso tem a ver com essa guerra de gangues, né? Falam que É. envolvem menores. Eu já falei isso em algumas ocasiões, a gente tem que tomar cuidado às vezes com as expressões que utilizamos, né? Que nem quando eu cheguei aqui falavam que o centro aqui era uma nova Cracolândia. Não é. Eu conheci a Cracolândia, aliás, trabalhei lá na região central um tempo também. O que nós temos lá na capital é a Cracolândia. Aqui não é, e nunca será. Tá? Não chega nem aos pés do que é a Cracolândia lá de São Paulo. Então, Nem embrião? não, nada. Porque onde as pessoas consomem o crack não é... Isso aqui, as ações sociais que estão sendo feitas agora, a atuação intensa da polícia, tende a disparatar isso nos próximos meses. Tá? A gente vai resolver essa questão, tenho certeza. Então, não é nenhum foco. A mesma coisa a guerra de gangues, né? Gangue é um termo forte, porque é uma disputa territorial, há verdadeiras facções criminosas que se organizam para isso. E o que nós temos aqui, as informações que nós temos, que são, por enquanto, disputas pontuais entre pessoas, entre traficantes. Isso não é gangue. Eu falo para você que se a gente conseguir realizar umas 4, 5 prisões, acaba. Cessa. Okay? Acaba. E nós já temos quem prender nos nossos radares. É uma questão de tempo. E o envolvimento dos adolescentes, Coronel, que acabam sendo vítimas, né, nas periferias. Os adolescentes são utilizados muitas vezes como até uma massa de manobra pelos criminosos, porque se eventualmente eles forem presos, hoje até por uma questão legal, né, o ECA dá uma condição de penalização. O Estatuto da Criança e menor, Adolescente, Estatuto da né? Criança e Adolescente. Então existem aí medidas socioeducativas que são aplicadas muitas das vezes. Os casos de internação não podem exceder a 3 anos. Então, muitas vezes o adolescente é utilizado por uma questão de relação custo-benefício. Então isso acontece. Mas onde nós também temos detectado, inclusive numa ação conjunta com a Vara da Infância e Juventude, a coisa de um mês e pouco, nós prendemos, ou melhor, nós apreendemos um adolescente que estava com uma arma
e informações ali que poderia atuar justamente nesses confrontos com eventuais rivais. Então, um deles já foi tirado de circulação naquela ocasião. Então, nós vamos atuar intensamente aí com vistas a isso. Mas a palavra tem um poder muito forte. Não vamos falar em gangue, não vamos falar em Cracolândia, porque senão a gente pode atrair isso para Rio Preto no futuro. Hoje não temos esse problema. Por isso que toda vez que eu falo nos canais de comunicação, nas entrevistas, não vamos usar essas expressões aqui. O que nós temos aqui é algo bem diferente. É óbvio que é uma informação midiática, ela chama a atenção quando eu falo guerra de gangues em Rio Preto. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Nova Cracolândia em Rio Preto. Não é isso que está acontecendo aqui. Então eu peço encarecidamente, até por meio do seu canal, que a gente não utilize essas expressões, porque o poder da palavra é grande. Pode ser que num futuro a gente tenha, e a gente vai tentar, mas por que surgiu? Porque a gente começou a buscar isso lá atrás. A própria sociedade alimenta isso. Exatamente, né? Mas isso eu tenho certeza que nós vamos evitar aqui, com certeza. Coronel, nós vimos nos últimos anos avanços na questão da segurança pública aqui com a chegada da cavalaria, do próprio equipamento da polícia, que foi melhorado demais, né, nos últimos meses aí, os últimos anos. Hoje o policial, o equipamento que o policial tem disponível, ele faz frente à bandidagem de maneira geral. Sim, claro. Principalmente porque aí eu queria entrar num tema com o senhor, na questão do novo cangaço, né, que nós tivemos, por exemplo, uma última ação que teve repercussão nacional em Araçatuba, muito próximo aqui Sim. de Rio Preto, né? Como é que o senhor avalia toda essa questão do ponto de vista do policial militar que está na ponta, Claro. né? Nós tivemos um investimento muito robusto na parte de aparelhagem da Polícia Militar, as viaturas, a parte de armamento, né? Hoje os nossos policiais todos possuem uma pistola de última geração à disposição. Nós temos armamentos portáteis também que são colocados principalmente nas viaturas nossas do BAEP, tá? Que é a frente mais intensa que eu tenho para usar num crime ultraviolento hoje aqui em Rio Preto é o BAEP. Como o BAEP também fica sediado aqui conosco, então ele pode ser utilizado como uma pronta resposta. Então eu tenho um armamento muito pesado hoje no BAEP. E nós poderíamos... por exemplo, coronel? Não, nós temos fuzis 556, 762, nós temos um treinamento muito intenso do nosso pessoal. Não é só você dar o equipamento. O policial ele tem que saber bem usar isso também. Então hoje eu tenho treinamentos constantes, a gente faz simulados aqui em Rio Preto. Já fizemos alguns, fui até em Catanduva recentemente, a gente fez também um em Catanduva. O que a gente tem que buscar? A gente tem que buscar a nossa organização. Nós temos que mostrar que estamos preparados. Nós não queremos que aconteça aqui. Nós não queremos dar a chance para isso acontecer aqui em Rio Preto. Rio Preto tem que ser uma cidade pacífica. Aconteceu em Araçatuba, infelizmente. Aconteceu recentemente também ali numa cidadezinha no sul de Minas, que faz divisa ali com São José dos Campos. São José dos Campos? Lá em Jacareí. Isso, naquela região de Jacareí, né? Então, nós tivemos também, acho que um problema pontual no Paraná. Nós não vamos dar chance para a bandidagem agir aqui em Rio Preto. Caso tenhamos esse evento, que a gente não quer que aconteça, a resposta será imediata. Nosso batalhão de ações especiais de polícia está treinado, está capacitado, possui armamento para atuar. O meu batalhão territorial também, que é o 17º Batalhão, também os policiais estão treinados, sabem o que fazer. Então, não venham para cá, criminosos. Aqui vocês não vão ter chance em Rio Preto. Meu pai é investigador de polícia aposentado, né? E sempre falou, a gente ouvia as conversas, que Rio Preto é final de linha para bandidagem, né? Nessa questão. Isso sempre... E essa questão se mantém, né? A gente teve até um trabalho espetacular, que foi a identificação na Avenida Hernani Pires Domingues do imóvel que tinha todos os carros montados para fazer uma ação que seria em relação até à invasão de um grande prédio que guarda valores, que até a polícia recentemente fez uma simulação ali próximo do cemitério João Batista, né? Exatamente. Aí funciona muito o nosso trabalho de inteligência, né? A inteligência, ela tem que se antecipar em relação a possíveis movimentos de facções criminosas. E nós fazemos isso muito bem aqui em Rio Preto.
As informações aqui são preciosíssimas, a gente sabe trabalhar isso muito bem. Tanto que nós temos diariamente apreensões de tráfico, assim, em toda a região noroeste aqui, que eu nunca tinha visto isso no estado. Aqui acontece com uma intensidade muito grande. A informação chega e nós prendemos, nós conseguimos chegar. É um trabalho feito aí com vários protagonistas, né, vários atores, e que tem dado resultado, muito efetivo. E a gente percebe que quando, infelizmente, tem ocorrência também, como foi aquela ocorrência do shopping, Claro. aqui da joalheria, né? Teve uma pronta resposta que parte daquele pessoal da quadrilha caiu no mesmo dia, né? Exatamente, foi preso. Depois disso, a gente teve um cuidado muito grande já de reunir os responsáveis pelos shopping centers. Nós desenhamos já um plano de operações. Nós estamos numa linha agora de ações educativas. A gente vai fazer palestras para o corpo de segurança e para proprietários de shoppings sobre como agir, como se prevenir de crimes dessa ordem, como acionar imediatamente a polícia. Aqueles shoppings que assim bem entenderem, porque precisamos ver também se vale a pena também, para não afugentar aí os clientes, se quiserem fazer simulados no seu interior com a Polícia Militar, nós vamos colocar isso à disposição também. Então, uma série de ações aí que foram desenhadas com esse intuito de prevenir e, se necessário, reprimir crimes no interior de shopping centers e grandes centros comerciais também. Se avisarem antecipadamente que haverá uma simulação, a população pode até acompanhar Claro, com certeza. como é que olha, até saber, porque o cidadão nele quando ocorre esse tipo de situação, ele não tem que se envolver, né, Coronel? Tem que acionar a polícia. Não. Eu queria saber com o senhor justamente isso. Houve algum erro naquela questão dos seguranças do shopping que poderiam ter acionado a polícia mais rapidamente? Não dá para a gente falar em erro, né? Na verdade, quando a ação ela acontece, uma ação criminosa dessa ordem acontece, todos tentam fazer o melhor possível, né? O que talvez tenha faltado seja a conjugação. Como as forças ali envolvidas poderiam ter melhor se comunicado para agir. Mas não há que se falar em erro. Uma coisa que a gente está buscando, né? Temos câmeras nos shoppings, principalmente nas entradas dos shoppings, né, nos estacionamentos. Isso tem que ser compartilhado. Nós temos que ter um mecanismo que essa imagem seja compartilhada com a polícia, talvez em tempo real, para que nós possamos detectar também veículos que foram roubados por esses criminosos para praticar o crime no interior do shopping. Então, a gente consegue, às vezes, evitar até o crime no interior do estabelecimento, porque a gente já vai prender o cara antes. Ele entrou com um carro roubado aqui, em Rio Preto, aqueles leitores de placa OCR, se a gente conseguir detectar isso antes, acabou ali. Municípios menores tem, né? Na entrada das cidades, sim. né? Tem... Aqui em Rio Preto também a gente vai ter, o prefeito Edinho tem contribuído bastante, nós temos evoluído em conversas bem interessantes. Nós vamos ter câmeras OCR conectadas diretamente com o Copom nosso. Essas câmeras vão fornecer que tipo de Leitores de placa, né? Principalmente, que é a informação mais preciosa para mim. O veículo foi roubado, foi furtado. Essa informação ela já vai para o Copom. Ele passou onde eu tenho esse leitor de placa, imediatamente a informação desse roubo, desse furto, vai para o Copom e fala, olha, esse veículo está na rua tal. E aí a viatura se desloca para lá com a intenção de prender. Nas rodovias já funciona muito bem, né? Foi assim que a quadrilha do shopping até caiu, né? Exato. Aqui a gente está buscando até um projeto bem interessante aí que está sendo encabeçado pela Secretaria de Trânsito e Segurança aqui de Rio Preto, que é esse cercamento eletrônico, né? É algo que já saiu do papel, já tem aí algo bem evoluído. Há um centro de comando e controle também já desenhado aqui em Rio Preto, que já está em plenas condições de funcionar. E falta só essa conexão agora, final, com a Polícia Militar, para a gente ter um espelhamento dessas imagens, né, dessas câmeras, com o nosso Copom. E eu tenho certeza que nos próximos dias a gente vai ter
boas notícias em relação a isso. Bacana. Quais são as ocorrências mais comuns em Rio Preto hoje? O que nós temos aí que faz parte do dia a dia, que o policial tem que ter uma atenção? Violência doméstica, por causa da pandemia, né? Muita gente... Sim. A gente tem casos de violência doméstica, esses casos têm que ser extremamente coibidos e quando as câmeras corporais estiverem em ação, vai ser um grande ganho para nós. Nós não podemos permitir que a mulher seja agredida em hipótese alguma. Tive até uma ocorrência bem emblemática recente em José Bonifácio, não é aqui de Rio Preto, José Bonifácio, mas que a esposa estava sendo mantida em cárcere privado pelo marido há alguns dias, com uma criança pequena, trancada em casa, e ela pegou e jogou um bilhetinho por um vitrô, tá, para que uma vizinha lesse. Olha, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou trancada aqui, meu marido vai voltar mais tarde e falou que vai me matar. Então essa informação chegou imediatamente para a polícia, nós fomos lá, a viatura conseguiu libertar a mulher, a criança, prendeu o marido também. Então esses casos de violência doméstica, eles são muito sintomáticos para nós. Quando a informação chega, a gente tem que agir imediatamente. Aqui em Rio Preto, como eu falei para você, os indicadores são baixos. Então eu tenho ocorrências de roubo, tenho ocorrências de furto, tenho ocorrências de tráfico de entorpecentes, que nós vamos atuar sempre. Uma ocorrência que me chamou a atenção, olha como quem é da capital às vezes não tem a noção do que acontece no interior. Furto de trator. Eu nunca imaginei que isso acontecesse. Falei, cara, um trator é tão grande, não é que ninguém vê que está sendo furtado, roubado, mas é uma ocorrência que costuma acontecer no interior. Para lá um caminhão, baú, um caminhão grande, eles colocam o trator dentro do caminhão e vão embora. Eu fiquei imaginando, nossa, é algo típico, né, de acontecer no interior, embora a gente tenha que prevenir isso também. Não acontece tanto aqui em Rio Preto, que é uma região mais urbanizada, mas em outras cidades aqui da região noroeste, vez ou outra, eu tenho esse tipo de ocorrência também, né? Mas a gente tem que atuar em todas elas, né? O senhor é a favor ou contra a questão do cidadão ter uma arma em casa para se defender? Eu vou falar não da minha opinião, Forner, vou falar do que a orientação da Polícia Militar. A instituição Polícia Militar, ela tem que conceber a segurança pública do cidadão. Se eu fomento que o cidadão tenha uma arma, essa arma também ela pode ser em algum momento desviada para o crime. Então eu não posso fomentar isso. O cidadão ele tem que se sentir seguro com a presença e a atuação da Polícia Militar. Nós temos que fazer esse papel. Nós somos o serviço de segurança pública. Então eu não fomento, eu não acho que seja uma boa medida ter arma em casa, embora as leis permitam, né? Quem tem hoje condições de cumprir os requisitos legais pode perfeitamente adquirir a sua arma para proteger o seu patrimônio, a sua casa, a sua família, mas eu, por ser o comandante da região noroeste de policiamento, eu preciso fazer o marketing da minha instituição. A minha instituição está aqui para proteger o cidadão. O senhor comentou elogios até ao trabalho da Polícia Civil, né? Até co-irmã. Nós tivemos um passado aí que a Polícia Civil e a Polícia Militar, agora a Guarda Municipal também, né? A gente vê uma mudança até em relação a anos passados aí, que havia uma disputa, até uma questão que não era bacana entre as corporações. Agora não, né? Até a Guarda Municipal foi agregada aí. Como é que o senhor vê essa nova mentalidade que a gente tem? A gente tem que quebrar estereótipos, né? Então, se no passado houve algum tipo de informação ou de ruído referente ao relacionamento, eu vou falar para você do que eu percebi desde que eu cheguei em Rio Preto, né? Inclusive já mando meu abraço aqui para o Dr. Cavalcante, né, que é o The Inter 5, que tem sido um grande parceiro, me acolheu ele chegou um pouco antes de mim aqui, né? Ele me acolheu muito bem, a gente tem conversado bastante, tem me aconselhado bastante, pessoa que eu ouço muito. A Guarda Municipal aqui também, a gente não tem nenhuma resistência em relação à Guarda, a gente tem que atuar conjuntamente. Não existe uma instituição mais ou menos importante, são todas iguais, todas fazem parte desse conjunto, é o conjunto da segurança, né? Então nós temos hoje um trabalho muito eficiente, nos damos muito bem, tá? Não tem ruídos hoje de relacionamento algum, e espero que continue sendo assim por todo sempre.
Essa é a minha intenção. Sim. O senhor que teve uma atuação, grande parte da carreira profissional em São Paulo em relação Isso. às facções criminosas, como é que o senhor avalia a atuação das facções? Uma delas, inclusive, Sim. né, a mais famosa aí, que eu não vou citar o nome aqui para a gente não fazer Não propaganda. vamos fazer Né? propaganda. Igual o senhor falou, não vamos falar de Cracolândia, Exato. não vamos falar de gangue, eu também não vou citar aqui a facção. Claro, claro. Qual que é a impressão que o senhor tem aqui na região? Eu comecei a minha atuação na Polícia Militar justamente no 3º Batalhão de Polícia de Choque, lá em São Paulo. Então, eu trabalhava na tropa de choque. Então, por várias vezes, nós fomos chamados para atuar em rebeliões em presídios. Tanto lá na capital, Grande São Paulo, inclusive no interior. Não havia BAEPs ainda naquela ocasião, né? O BAEP, só fazendo um parênteses, o BAEP equivale à rota? A população tem essa... Não. O BAEP, embora a gente tenha alguns princípios doutrinários que a gente procura convergir de atuação com a rota, não é uma nova rota, não é um novo choque. É um batalhão que entende toda a consciência da região. Por isso que eu não posso falar que é a rota. A rota ela tem uma atuação muito forte ali na capital, Grande São Paulo, apoia eventualmente o interior também, mas o que nós temos hoje aqui é um BAEP que entende toda a consciência situacional da região e atua muito para apoiar o policiamento da ponta da linha, o policiamento territorial. Não é uma tropa especial que está lá, eu só vou atuar em circunstâncias extraordinárias. Não. O que os faz especiais, os policiais do BAEP, é justamente o fato de eles perceberem a necessidade do policiamento local, estarem sempre juntos do policiamento local. Então não é uma rota. Não que a rota também seja assim, tá? Não estou querendo criar numa dissensão em relação à rota. Mas aqui o que me chama a atenção do BAEP é que eles entendem os problemas da região. Sim. Tá? Em relação ao que eu estava falando, o senhor ia falar de uma questão muito Isso. interessante da atuação nos presídios. Então, eu trabalhava muito lá nos presídios rebelados, onde aí sim a gente conheceu mais de perto essas facções criminosas, né? Muitos líderes estavam presos lá nos presídios na ocasião. E o que acontece, né? Até chamar isso de uma organização, eu acho que é um termo muito forte, porque eles não são tão organizados assim. Tá? Eles são criminosos que tentam ali buscar sucesso em empreitadas. Mas nós temos assim atuado muito forte, os serviços de inteligência nosso atuam de uma maneira muito intensa para justamente quebrar essa relação da pseudo-organização criminosa, né? O que a gente percebe é isso. De uns anos para cá, eu tenho reparado inclusive que a intensidade de atuação deles diminuiu. A gente não ouve mais falar tanto em atuação. Aqui em Rio Preto mesmo, eu não tenho um histórico, pelo menos um histórico recente, de uma atuação mais intensa dessas organizações, dessas facções criminosas. Diferente de quando eu comecei minha carreira. Quando eu comecei minha carreira, era muito comum ouvir isso e a gente teve um contato mais próximo para justamente reprimi-los. Hoje me dá a impressão que eles estão enfraquecidos e nós vamos enfraquecê-los cada vez mais. A gente também tem a bandidagem de uma maneira geral, até teve uma ocorrência recente que o empresário recebeu uma ligação, o senhor deve ter visto essa ocorrência, falando que era o líder dessa facção e que queria um Pix de 20 mil reais. O cidadão ligou para a polícia militar e a polícia militar falou, olha, calma que não é bem assim, nós temos que tomar muito cuidado hoje, né? O criminoso hoje, ele não precisa mais ir para a rua para agir, né? Ele pratica o crime dentro de onde ele estiver, dentro às vezes até da própria casa dele, né? O celular hoje permite isso, né? Então, o que acontece às vezes? Falsos sequestros, né? Estou aqui com seu filho, com a sua filha, eu só devolvo se um Pix for depositado para mim agora, o número é esse e tudo mais. Aí, às vezes, a pessoa, né, que está sendo ali vítima aí desse golpe, naquele afã, né, porque perde o contato temporariamente ali com o familiar, não sabe onde está, vai e faz o Pix, faz a transação. E isso é muito comum hoje, infelizmente, né? Então, a informação que nós temos é justamente essa. Não sejam precipitados, não façam nada sem ter plena certeza de que não é um golpe. Que em 99% das circunstâncias é um golpe.
Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, aciona a polícia, se for o caso, a gente pode contribuir, né? 190 pode tirar essa dúvida? A Pode, pessoa ela fica, principalmente a pessoa mais idosa, né, coronel? Ela claro, tende a resolver, ela fica muito com preocupada. certeza. Como é que ela deve proceder? Além de, se não encontrar um familiar, que ela liga para o parente. Liga né? para o 190, tá? Aciona a polícia pode ir inclusive até o local onde esse idoso está, pode eventualmente até assessorar ali numa dessas ligações que está sendo feita. O importante é a gente confirmar se o parente, né, está mesmo de posse dos criminosos, essa informação tem que ser verificada logo, e justamente a gente desmistificar o golpe. A partir do momento que cai a casa do criminoso, aí não tem mais o que fazer. Mas eles tentam, né, é óbvio. Se ele tentar fazer isso umas 20 vezes no dia e conseguir sucesso em uma, ele já vai sair no lucro. Então a tentativa deles é constante mesmo. Só que chama a polícia, aciona, tá? Ou chama alguém da própria família também, alguém que tem um pouco mais de consciência, que possa ajudar ali a resolver o problema. E aí é o melhor dos mundos. Em relação ao efetivo da Polícia Militar na região de Rio Preto, é suficiente? Não é? Como é que o senhor vê essa questão em relação à tropa, né? É preciso ter mais policiais? Eu venho do Estado-Maior da Polícia Militar, né? Então eu trabalhava lá numa seção, eu ficava numa linha de assessoria direta ao Comando Geral. Eu trabalhava numa seção que justamente distribuía o efetivo para a polícia inteira. Qual que é o problema crônico que nós temos hoje? Não é de Rio Preto, é da polícia inteira. Tem 11 mil claros de policiais. 11 mil claros. Nós estamos buscando um concurso para completar esses claros. O que seriam os claros? Claros é falta de policiais. Nós temos um efetivo fixado hoje na polícia em torno de 93 mil homens e mulheres. Isso é o fixado em lei. Mas eu só tenho existente hoje em torno de 82 mil. Então por isso que eu tenho esses 11 mil claros. Nas mais variadas regiões sim, do estado. Isso é distribuído em todas as regiões, capital, Grande São Paulo, interior. Então eu tenho hoje uma carência de efetivo, eu tenho que administrar essa carência. A tecnologia supre bastante. Tá? Hoje, onde eu tenho hoje uma câmera de vigilância, a imagem ela faz o papel, muitas vezes, da vigilância física do policial militar. Eu tenho como imaginar não um policiamento em todas as regiões simultaneamente, mas eu pego hoje os sistemas inteligentes para mapear onde eu preciso colocar os meus policiais de uma maneira mais intensa. Então é o que a gente chama de georreferenciamento do crime, dos indicadores criminais. Então nós temos que ser inteligentes. Eu não tenho, o meu cobertor é curto, como é da Polícia Militar inteira. Então eu vou disponibilizar os meus ativos com essa estratégia, né, de acordo com o mapeamento que a gente faz. Óbvio que se esse problema for resolvido, né, a gente espera que seja resolvida a questão dos claros em breve, com o concurso que a Polícia Militar vai abrir, a tendência é que a gente tenha mais policiais aqui na região, e aí eu consigo ter não só em pontos estratégicos, mas também em locais de visibilidade, locais onde a polícia precisa passar de uma maneira mais intensa, com constância. É o patrulhamento em si. Então essa é a estratégia nossa. O que o senhor diria para o jovem que quer ingressar ser um policial militar e principalmente para aquele que quer ser um oficial da Polícia Militar? Tem uma escola do Barro Branco, né? Isso. O senhor passou por lá, menino ainda, né? Eu entrei na Academia do Barro Branco, eu tinha 17 anos de idade, quando eu ingressei na polícia, né? Não tinha nem barba naquela época ainda, né? E aí nós éramos muito jovens, né? Era muito comum, né? Entrávamos muito jovens na Academia do Barro Branco, que é a escola de oficiais. O curso dura 4 anos, o concurso ele é anual, tá? Então todos os anos aí a polícia abre o concurso, prova difícil, bastante concorrida. Após esses 4 anos o cadete é declarado aspirante oficial e aí ele está apto para exercer funções de comando na polícia. E aí vai seguindo a hierarquia, né? Aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel. Alguns chegam ao posto máximo de coronel.
Então essa é a nossa dinâmica, né? E existe o caminho, isso é o caminho dos oficiais, existe o caminho também dos soldados. Os soldados também prestam concurso costuma acontecer às vezes 1, 2 vezes ao ano, tá? É um concurso também bastante concorrido. Nós temos aí o curso de soldados hoje dura em torno de 1 ano, aproximadamente. Depois os formados eles também já passam a atuar nas frentes operacionais, né? A carreira das praças, né? Porque o soldado a gente chama de praça, começa como soldado, cabo, aí tem o terceiro, segundo, primeiro sargento e vai até subtenente. Mas ele pode a qualquer tempo também prestar concurso para ser oficial. Ele pode ser também oficial a qualquer tempo, né? Então as portas estão sempre abertas, né? Todo mundo pode evoluir, basta querer. Então nós temos essas duas portas de entrada, como soldado ou como cadete na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E dentro da profissão nós temos outro, igual temos pilotos de helicóptero Águia, né? Enfim, são todos oficiais do Águia? Como é que do Os Águia? pilotos são oficiais, todos os pilotos são oficiais, mas eu tenho toda a equipe de tripulantes, que aí eu tenho sargentos, principalmente, né, fazendo essa função. A parte de manutenção das aeronaves ali eu tenho, às vezes, cabos, soldados. Tem um pessoal que trabalha na parte de comunicação. Eu tenho, isso a gente chama de especializadas, né? O grupamento aéreo é uma delas, né? O comando de aviação é uma unidade especializada, o corpo de bombeiros também é uma possibilidade também de atuação, policiamento ambiental, policiamento de trânsito, policiamento rodoviário. Então nós temos muitas frentes na Polícia Militar, policiamento de choque, que foi onde inclusive eu iniciei a minha carreira lá como tenente. Quando eu saí da Academia do Barro Branco, eu fui para o 3º Batalhão de Choque. Fiquei lá 6 anos na ocasião. Então tem muitas portas de entrada para a polícia. Mas o carro-chefe, o principal da polícia, é o policiamento territorial. E olha que nós não temos nem time de futebol aqui. O senhor no choque lá deve ter enfrentado muita questão de estádio, times de futebol. Tem saudade disso ou não? Quando o jogo era bom, a gente até gostava, né? Por que não, né? Porque nós estamos lá num policiamento preventivo, e o policiamento preventivo significa que a polícia está lá só para que não ocorra nenhum problema. Então nesses momentos a gente até conseguia ouvir alguma coisa do jogo. Era legal visualizar. O senhor torce para quem? Eu sou um palmeirense. Palmeirense, cara? Palmeirense. Eu sou santista. Santista. Os últimos anos aí foi triste para nós, hein? Confesso que a situação de vocês não andou muito boa, né? Não, tá certo. E hoje aqui, infelizmente, em Rio Preto, nós temos 2 times importantes, 2 camisas pesadas aqui, que é do América e do Rio Preto. O senhor simpatizou com algum dos 2? São times muito... Não posso assumir esse Nenhum dos 2 lados. Senão eu vou ter problemas de relacionamento aqui, né? Mas são times muito tradicionais. Eu lembro de quando eu era criança, né? Que a gente assistia ao Campeonato Paulista, esses times sempre estavam lá disputando. E até eu sinto muito hoje que não estejam tão mais em condição de destaque, mas torço para que voltem logo, né? Aqui na região também tem o Mirassol, o Novo Horizontino também, que são times muito bons, muito fortes. Mas o meu time de coração é o Palmeiras. E quem sabe, né, a gente continua ganhando mais um pouquinho aí, né? Bacana. Coronel, para a gente estar encerrando, o senhor falou em coração, o trabalho do Águia, né? De não só o trabalho ostensivo ali, mas também essa parte social também da Polícia Militar, né? Salvamento de vidas, salvamento de pessoas, né? Às vezes alguém ali se envolve num acidente, precisa ser removido para o hospital, porque às vezes os recursos mais próximos não são suficientes. O Águia faz isso de uma maneira muito eficiente. Às vezes precisa atuar até em transplante de órgãos, né? Precisa levar um coração, levar um órgão imediatamente de um ponto a outro, e o Águia faz isso também, está sempre disponível para isso. É o trabalho humanizado, né? É o trabalho que faz com que a polícia não seja só aquela polícia reativa, intervencionista. É a polícia que se aproxima das pessoas. Polícia comunitária, polícia de aproximação. Esse é o principal sentimento que a gente tem que ter. 24 horas por dia o Águia. Ele pode ser acionado a qualquer momento, em quais ocorrências? Pode ser, não. O Águia ele pode ser usado nas 24 horas. Normalmente ele é usado durante o dia. Até por uma questão técnica de segurança de voo, ele é usado durante o dia. Mas se houver uma excepcionalidade, uma emergência, ele também vai atuar à noite, sim. Legal. Coronel Forno, eu agradeço muito a participação do senhor aqui, a deferência de estar participando do primeiro podcast em Rio Preto, no Diário do Rodrigo Lima. É verdade, Rodrigo, eu agradeço demais. Já havia conhecido você já há algum tempo aqui,
já nos falávamos, inclusive, né? E ficou sempre pendente esse bate-papo nosso, né? Que hoje conseguimos consolidar. Deu certo, a agenda do senhor é difícil. Está um pouquinho complicado, mas a gente sempre disponibiliza um tempo para trabalhos sérios. E o seu trabalho é um trabalho sério, é um trabalho que a gente tem acompanhado, é um trabalho muito bom. E se eu tiver outras oportunidades, a gente vai conversar, sim. Claro, com certeza. vamos sim. Legal. Pessoal, agradeço você que acompanhou aqui o bate-papo, Coronel Forner, você que tem aí o sonho de ser policial militar. Coronel Forner é o comandante da Polícia Militar, 96 municípios aqui. Deve ser uma responsabilidade imensa, né, Coronel? Deve ser uma absurda. Você pode acompanhar aqui essa entrevista do Coronel Forner no YouTube e também no nosso site, no portal de notícias, diariodorodrigolima.com.br. Agradeço aqui o pessoal que esteve com a gente, nossos parceiros aqui nesse programa, o Colégio Carlos Chaga Filho, a gente também está aqui com a Tarraf e também a Labrisa, as empresas que estão participando com a gente nesse programa de hoje. Você que é empresário, você também pode trazer sua marca aqui para estar colocando, igual aparece aqui agora, o Diário do Rodrigo Lima, você pode estar colocando sua marca também aqui na nossa televisão e no nosso site, no portal de notícias. Lembrando, diariodorodrigolima.com.br. E você sabe, jornalismo aqui tem lado o seu. Um abraço e até a próxima, pessoal.